Olá a todos, meu nome é Renan Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e seja bem-vindo à nova série do canal da Dari, que é a série Adubação. Nessa série, vocês vão conferir todas as características que envolvem o processo de preparo do solo, de correção e também da adubação em determinadas culturas do nosso agronegócio. Hoje a gente vai iniciar falando como adubar o tomate, em que eu vou estar abordando todas as características que envolvem o processo de fertilização do tomate, a fim de se obter uma alta produtividade e também um produto final com qualidade satisfatória. Então, antes disso, eu já falo para você se inscrever aqui no canal, você já deixar seu like e para você deixar nos comentários mais sugestões de quais culturas você queria que eu estivesse abordando em relação à adubação ou em relação a alguns outros aspectos. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Uma nutrição bem equilibrada, em especial nos estágios de desenvolvimento radicular, de crescimento inicial, de florescimento e principalmente do de frutificação, ele é fundamental para se atingir altas produtividades e obter um tomate e seja possível comercializá-lo de forma satisfatória. Um ponto primordial é em relação à escolha das cultivares. Para se escolher uma cultivar ideal para iniciar o seu negócio, deve-se levar em conta alguns aspectos que são de suma importância. Dentre esses aspectos é em relação ao ciclo da cultura, em especial no caso o ciclo do tomate, qual ciclo é o mais recomendado para aquela cultivar de tomate, isso vai depender do intuito da comercialização do tomate. Outro aspecto de grande importância são as características específicas da qualidade do tomate para o mercado que você pretende atingir. Ou seja, se você quer atingir um mercado de comercialização in natura do tomate, ou seja, ele necessita de uma qualidade mais satisfatória. Ou então, a comercialização do tomate é na finalidade industrial, ou seja, vai ser usado na produção de extrato de tomate, por exemplo. Ele, claro, tem que ter uma qualidade, mas não necessariamente uma qualidade equivalente à comercialização em mercados, em vendas, entre outros. E também outro ponto são as características agronômicas, que também é a partir do mercado que você pretende atingir, em especial o local em que você está implantando aquela cultura, porque não é todas as cultivares que vão se adaptar em todos os locais. Então, antes de vocês realizar a escolha de uma cultivar, você também tem que fazer a análise do local em que você pretende implantar essa determinada cultivar e a partir disso realizar uma análise se aquela cultivar é realmente adequada para você estar realizando o plantio naquele local ou se há necessidade da escolha de uma outra cultivar. Dentre as cultivares que são mais comercializadas no Brasil, se destacam quatro. São elas o tomate cereja, o tomate italiano, o tomate salada e também o tomate Santa Cruz. O primeiro ponto é em relação ao preparo do solo. O tomateiro ele pode ser cultivado em qualquer tipo de solo, desde que sejam observadas as condições físicas que podem inviabilizar o seu uso, como por exemplo alta presença de pedras, ou então presença de estruturas que podem estar inviabilizando a realização de um plantio na área, ou então uma má capacidade de retenção da umidade. Mas o ideal é você realizar uma pesquisa a fundo, realizar uma análise de solo na área e a partir disso você vai conseguir determinar qual cultivar é a mais adequada para você estar implantando naquele determinado local. Em relação à nutrição das plantas, o tomateiro ele se caracteriza por ser uma das hortaliças mais exigentes em nutrientes e também ela é uma das espécies que maior corresponde a doses elevadas de adubos. Então, para satisfazer essa alta demanda do tomate no Brasil, o conhecimento da nutrição das plantas, ela torna-se possível melhorar a produção, ou seja, uma produção mais elevada, e também melhorar a qualidade do produto. Ou seja, se você tiver um conhecimento mais elevado em relação à nutrição da planta, pode ter certeza que você vai se destacar
nesse mercado, tanto em relação à quantidade quanto em relação à qualidade do produto final. Agora eu vou estar abordando a adubação em si, como realizar, quais são as suas características, dentre outros aspectos. O primeiro ponto, antes da realização da adubação propriamente dita, é a realização da calagem, que é primordial antes da implantação de qualquer tipo de cultivo. Então, a calagem ela se faz necessária para ajustar o pH do solo e também reduzir a atividade de alumínio trocável, promover uma maior eficiência de absorção de água pela planta, atingir o suprimento de cálcio e magnésio para uma máxima eficiência do tomateiro. Ou seja, antes da implantação de qualquer cultura, no caso do tomate, que eu estou exemplificando agora, há sim a necessidade da realização de uma calagem, claro, igual citei anteriormente, realizar uma análise de solo, verificar qual é a real necessidade de correção do mesmo, e a partir disso você realizar uma calagem nesse solo. Então, em relação às características da realização da calagem na área, o calcário ele deve ser aplicado a lanço cerca de mais ou menos 3 meses, ou no caso 90 dias, antes do plantio, que esse é o tempo que permite que o solo ele consiga absorver todas as características do calcário para o mesmo. Depois de aplicado o calcário, ele deve ser incorporado por meio tanto da aração ou então da gradagem, no caso, isso por meio de um sistema de plantio convencional. E também, no caso de um plantio direto, essa incorporação deve ser realizada, só que de forma superficial, para não estar inviabilizando esse sistema de plantio direto. Ele está conseguindo absorver de forma satisfatória todo esse calcário que foi incorporado ao solo. E uma dica muito importante é que, com o maior efeito da calagem, o solo ele deve estar com uma umidade de superior a 80% da capacidade de campo. Ou seja, a recomendação da calagem é em períodos, principalmente o solo se encontra um pouco mais úmido, ou seja, após períodos de chuva, períodos muito secos, não é recomendado a realização da calagem, porque o efeito dela não vai ser tão satisfatório quanto se é esperado. Eu vou comentar primeiramente em relação à adubação mineral. Igual já citei diversas vezes no vídeo, o ponto primordial é a realização de uma análise de solo, e a partir dessa análise de solo vai existir inúmeras variações de adubos químicos que podem suprir as necessidades nutricionais das plantas. Ou seja, a partir dessa análise, você vai detectar qual é o tipo de adubação que se encaixa melhor para aquela determinada área. Dentre as formulações da adubação mineral, no caso o NPK, mais recomendadas para a utilização do tomateiro, se destaca o 5,25,15 e também o 4,30,16. No caso, em relação às adubações de cobertura, elas têm que ser realizadas de forma parcelada. No caso do tomate de mesa, por exemplo, isso vai ocorrer de acordo com o desenvolvimento da cultura. Ou seja, você vai fazer uma divisão. Então, primeiramente, você realiza uma adubação de cobertura e depois de um período pré-delimitado, isso vai depender também do tipo de cultivar e do tipo da necessidade da realização da adubação, você realiza uma nova adubação de cobertura. Se você quiser ter uma colheita constante, conseguir ter uma produtividade anual, o recomendado é realizar essa adubação a cada 15 dias. Agora eu vou estar comentando em relação à adubação orgânica. A adubação orgânica ela tem como base a utilização de resíduos orgânicos, como por exemplo esterco bovino, esterco de galinha, ou então resto de alimentos, ou seja, uma adubação orgânica convencional. No caso, a adubação orgânica para o tomateiro, ela deve ser realizada com uma antecedência de pelo menos 15 dias antes do transplante da muda para o local, e o recomendado é ele ser misturado ao adubo químico de plantio e também à terra, realizando essa mistura 15 dias antes da realização do transplante da muda para o solo em que está sendo realizado o plantio. Um ponto é que não dá para definir a quantidade exata de fertilizantes que pode ser aplicado para suprir toda a necessidade do tomate ali presente. Mas assim, de maneira geral, acredita-se, né, que cerca de 50% de nitrogênio, 30% do fósforo ali aplicado e 70% do potássio, ele, como esterco no caso, né,
ele deve estar disponível para as plantas. Ou seja, se cerca dessas porcentagens que eu comentei agora estiver disponível para a planta, ela vai conseguir responder bem à realização da adubação orgânica realizada no local. Um ponto que eu vou estar abordando agora é em relação à influência dos nutrientes na produtividade do tomateiro. Igual eu citei anteriormente, uma nutrição bem equilibrada, principalmente nos estágios de desenvolvimento radicular, crescimento inicial, florescimento e frutificação, é muito importante para um bom desenvolvimento dela. Então eu vou estar comentando agora individualmente qual que é a importância de cada um dos principais nutrientes para um bom desenvolvimento e uma boa produtividade do tomateiro. Então, em relação ao nitrogênio, que se caracteriza como um dos macronutrientes de maior importância, a cultura do tomate ela remove em torno de 2,2 a 2,4 kg de nitrogênio para cada tonelada de frutos produzidos. Isso também vai variar de cultura de cultivar para cultivar, mas em média é esse valor que ela necessita para uma boa produtividade. No caso do fósforo, ele é importante principalmente para um crescimento inicial, para um desenvolvimento radicular no estabelecimento das mudas e também no estágio de pegamento dos frutos. Em relação ao potássio, os tomates eles possuem uma exigência relativamente alta em relação ao potássio, com em média 300 kg por hectare de potássio, sendo usados assim normalmente na maioria das produções realizadas no Brasil. Então, esses altos níveis de potássio eles resultam em altas produtividades do tomate, ou seja, na realização de uma adubação, em especial uma adubação mineral, você vai verificar as necessidades, mas assim, muitas vezes a produção, a cultivar, ela vai necessitar de um valor muito alto, principalmente do potássio. Em relação aos micronutrientes, a indisponibilidade de algum desses micronutrientes, eles podem estar limitando uma boa produtividade do tomate. O micronutriente que mais se destaca é o boro. Se o boro ele não for suprido em quantidades adequadas pela planta, ele pode resultar em áreas frágeis no fruto e deficiências severas também nos frutos. Ou seja, ele até pode produzir uma quantidade satisfatória, só que a qualidade do fruto não vai ser a mais adequada para a realização da comercialização. Outro ponto que é bem importante estar frisando é a realização da diagnose foliar da planta. Então, a identificação de alguns sintomas de deficiência através da diagnose visual, ou seja, você chegar a campo e visualizando, você consegue já detectar qual tipo de nutriente a planta está necessitando, se há realmente alguma deficiência de nutriente. Isso vai depender muito da época de detecção, mas assim, dependendo do período, ainda é possível corrigir determinadas deficiências e equilibrar as condições nutricionais para tentar minimizar ao máximo os prejuízos que podem ocorrer a partir de uma má nutrição da cultura. Em relação à diagnose visual do tomateiro, ela é possível realizar de diversas formas e de diversos sintomas que mostram se há realmente uma deficiência específica ou não. Essa tabela, vocês podem verificar, são diversos exemplos. Vou explicar mais ou menos como que funciona ela. No caso, ela vai estar abordando as principais partes e características da planta. No caso, por exemplo, primeiramente ali em cima, os frutos, as folhas velhas e maduras e também as folhas novas. Então, ali, por exemplo, em relação aos frutos, caso você note uma necrose, uma podridão nos frutos, principalmente na parte apical, que é, no caso, na ponta dos frutos, provavelmente é uma deficiência de cálcio que está ocorrendo no fruto. Outro exemplo, lá embaixo, em relação às folhas novas. Se você notar uma clorose nessas folhas novas, e num formato uniforme, ou seja, durante toda a folha, provavelmente é uma deficiência ou de ferro ou de enxofre que está ocorrendo na cultura. Claro que isso também vai variar do tipo de cultivar, dentre outros aspectos, mas provavelmente, caso tenha algum desses sintomas aqui presentes na tabela, ele vai resultar em alguma deficiência específica que foi comentado aqui no mesmo. Então, basicamente é isso. Essa foi uma pequena abordagem em relação ao processo de adubação do tomateiro, como realizar a adubação, quais são as características desde o preparo do solo
até uma diagnose de uma possível deficiência que pode estar ocorrendo pela falta de um nutriente específico, ou uma má adubação, entre outros aspectos. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais como realizar o processo de adubação, suas características, ou então como realizar um plantio, quais são os aspectos envolvidos na colheita, ou então qual é o cultivar ideal para eu trabalhar, a gente está deixando aqui no link dos comentários um excelente material que vai estar contando com todas essas características aqui. É um material muito completo e pode ter certeza que vai tirar muitas dúvidas voltadas a esse tema. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui nos comentários. Reforço novamente para você se inscrever no canal, deixar o joinha. Aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.